Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais uma entrevista da nossa série de entrevistas com pessoas que têm alta sensibilidade energética. Eu e Tatiana Máximo vamos entrevistar hoje, vamos conversar com Frederico Marques, de Aracaju, estado de Sergipe. Ele que é advogado, que está morando atualmente na Argentina. Seja bem-vindo, Frederico. Olá, boa noite, Adilson. Boa noite, Tati. Tudo bom? Boa noite. Tudo ótimo. Por qual motivo você deixou Aracaju e foi morar na Argentina, Frederico? Eu gosto muito de desbravar, né, situações em relação à superação dos meus limites. Então, eu acho que a oportunidade, né, de enriquecimento, de instrução intelectual, sobretudo esses desafios da vida, sempre eu levei como uma bagagem, né? E essa oportunidade de enriquecimento de língua, né, de gastronomia, de cultura, sempre me foi fascinante. Então, eu tenho desbravado alguns lugares e a residência eu me sinto, pela proximidade, né, por ser latino, e pela proximidade da língua, me deu essa oportunidade de estar não só perto de casa, mas também ter essa experiência, né, de estudar no exterior. Conhecer novas culturas sempre é muito bom, né? Muito enriquecedor. Exato. Mas desculpe a curiosidade, você já é advogado e o que você está estudando na Argentina? Sim, eu já sou advogado há 12 anos. A minha especialização hoje, o meu hiperfoco é em advocacia previdenciária, onde eu me encontrei, na verdade, eu me sinto útil com a minha função social. Eu já fiz júri, né, já fiz diversas áreas do âmbito do direito, mas hoje eu me encontrei na advocacia previdenciária porque eu acho que exercendo esse papel, essa função social mais próximo, né, a quem realmente precisa, na melhor fase da vida, digamos assim, eu me sinto com essa tarefa de dever cumprido, né, cumprindo com a minha função social. Razão pela qual eu advogo hoje na área exclusivamente previdenciária, mas gosto de aprender línguas, eu aprendo alemão, aprendo espanhol, aprendo inglês, né, e vou aí me desbravando no curso de medicina também. Então, acho que a vida existe várias possibilidades de maximizar, né, a trabalhar o nosso intelecto. Então, você é uma pessoa que gosta muito de estudar, pelo visto, né? Desde pequeno eu sempre me destaquei na escola, eu tive uma educação, meus pais, né, meu pai é professor, então dentro de casa eu já tive aquele exemplo de levar a educação a sério, sobretudo para ter uma ascensão social, né, digna, honesta, então a gente viu na educação essa oportunidade de crescer, né, e através dessa formação eu sempre levei muito a sério, me dedicando bastante, ganhando medalhas, né, no período escolar, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, e eu sou muito grato aos meus pais por terem me proporcionado, né, essa educação, e eu levo comigo cada dia, né, esse aprendizado, seja na área do direito, ou na área, né, da psiquiatria, psicologia, e agora muito mais através da sensibilidade energética, né, então esse pontinho de curiosidade despertado desde a minha infância, através dos meus pais, eu carrego comigo até hoje. Frederico, você tinha nos falado que você conheceu que tinha alta sensibilidade energética quando você leu a nossa cartilha, não é isso? Exatamente. Então, Isso. existe um antes de você conhecer essa característica sua e o depois. Exato. Houve alguma diferença entre o antes e o depois de saber que tinha alta sensibilidade energética? Nossa, muita diferença. Eu até brinco com os meus amigos dizendo que é uma cartilha mágica, né? Existe um Frederico anti-cartilha e um Frederico pós-cartilha. Através do site sensibilidade.net, ela ficou disponível através do áudio. Então, eu sempre escuto podcasts, né, fazendo atividades físicas, meditando no jardim, e através da cartilha eu pude reconhecer em mim comportamentos já inerentes à minha infância e vendo essas sensações, né, de somatização no meu corpo, e aí eu pude claramente perceber que se tratava realmente dessa hipersensibilidade. E eu fiquei mais feliz ainda de saber que isso não é uma fragilidade, né, não é um defeito, digamos assim. A gente precisa de um tempinho mais para se recompor, né, algumas horas de sono a mais, ou então um banho mais demorado, digamos assim, para se reenergizar, né. Então, depois que eu descobri que porventura, quase 20% da população mundial pode sofrer dessa hipersensibilidade, eu me senti muito mais aliviado. Então, seguramente, tanto antes
né, eu já notava algo de diferente, mas me sentia ainda muito culpado. E o fato de saber que eu tenho hoje a sensibilidade energética mudou a minha vida, porque não só a sensação, né, de limitação, digamos assim, ela diminuiu, como esse autocontrole, né, para aprender a lidar no dia a dia. Então, consideravelmente, existe um Frederico antes cartilha e pós-cartilha. Essa cartilha que o Frederico está falando é a cartilha que está lá no nosso blog, sensibilidade.net. Lá você encontra tanto a cartilha em PDF, se você quiser baixar, como também a cartilha em áudio, se você quiser ouvir. Então, acesse lá o nosso blog e você vai encontrar essa cartilha, que fez tanta diferença na vida de Frederico, como ele está falando. Exatamente. Frederico, e como é a alta sensibilidade energética na sua vida? Quais as características dela que você apresenta? Olha, a característica mais marcante, digamos assim, infelizmente é a enxaqueca, né? A predominância da fadiga excessiva e dores musculares, né? Sobretudo na região esquerda do corpo. Dormência é bastante comum. Então, uma sensação de estresse demasiado, fadiga e enxaqueca é essa predominância. Então, é ainda o vilão que eu quero transformar em mocinho, né, na minha vida. Então, eu reluto aprendendo diariamente como lidar com essa somatização, mas ela existe essa característica, né, dentro da minha personalidade, né, que eu não posso abandonar, digamos assim, só aprender a lidar, mas a sensibilidade energética, ela se manifesta na minha vida através dessa enxaqueca. Ok. E essas características, elas causam algum prejuízo a você? Atrapalham a sua vida de alguma forma? Olha, antes de saber, né, de conhecer a sensibilidade energética através do projeto dos senhores, que hoje me entrevistam, realmente havia uma certa limitação. A limitação no âmbito cultural, por exemplo, né? Então eu deixava de desfrutar de um cinema, de um teatro, de lugares mais aglomerados, por não entender o que se passava comigo quando eu regressava à minha casa e sentia, né, essa somatização energética de ambientes, de pessoas, de objetos. Então hoje, né, conhecendo a sensibilidade energética, eu pude me blindar e hoje eu posso sair, né, com mais tranquilidade, digamos assim, digamos que não há uma cura total, mas hoje eu já estou aprendendo a lidar, né, de uma maneira muito melhor, através da blindagem energética, da bolha, né, de todas as proteções que nos são repassadas e ensinadas, e isso me deu realmente uma qualidade de vida muito melhor. Então, sim, a sensibilidade, ela atrapalhava muito a minha vida, eu me sentia limitado, eu me excluía, me isolava, e hoje eu posso ter um lazer, por exemplo, com a minha família, né, uma atividade cultural que antes eu evitava. Ok, então a Nossa, informação ela mas foi fundamental para você, né? Sim, muito. a gente fica muito feliz de ouvir isso. Frederico, e você identifica essas características, esses sintomas, desde a infância, adolescência ou já na fase adulta? Sim, e é bastante engraçado, desde a tenra idade, na verdade, eu acho que entre os 8 para 9 anos, eu até brincava com os meus primos e eles achavam que eu estava trapaceando a brincadeira. De olhos vendados, eu costumava até acertar a cor do lápis de cor, né? Então, as sensações, assim, eram muito marcantes. Hoje, a sensibilidade através de cores, objetos, lugares, cidades até. Então, a gente brincava de vendar os olhos e segurar uma cor do lápis de cor. E eu sempre adivinhava, né? Aquilo ali era tido como o estranho da família, né? O primo, né, estranho da família. Então, desde pequeno eu já tinha traços, sim, tanto para fase boa, né, para sensações boas, como também para as ruins. Por exemplo, a minha mãe tinha uma cristaleira muito antiga, né, com cristais de mais de 120 anos, e eu nunca me senti confortável ao passar do lado dela. Então, eu sempre arrodeava a mesa para evitar passar por perto da cristaleira. Então, desde tenra idade, sim, entre os 8 e 9 anos, eu percebia que a sensibilidade já era presente na minha vida. Mas você já sentia essas dores de cabeça, essa fadiga, esse Sim, cansaço? exatamente. Eu evitava até cumprimentar as pessoas, porque eu achava, né, ao longo da adolescência ali, eu já imaginava que era justamente no contato direto que eu me sentia mal. Sobretudo quando, forçosamente, às vezes, né, os pais apresentam a criança e dizem, olha, esse aqui é meu filho, vem cá ver fulano de tal. Então eu já evitava aquele cumprimento, né, mais saudoso, com um abraço, com um aperto de mão, porque ali eu já percebia, né, na minha adolescência, que aquilo repercutiria na minha saúde emocional.
E as pessoas costumavam lhe rotular de esquisito, de estranho, de antissocial, esse tipo de coisa? Sim, na verdade eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, né? Então, muito recluso, mas isso nunca atrapalhou as minhas atividades, muito pelo contrário, através disso eu pude ter um hiperfoco, né, nos meus estudos, e sempre tem um lado bom. Mas sim, eu era taxado pelas minhas irmãs como o esquisito de casa. Ô, Frederico, é o seguinte, uma coisa muito interessante, uma característica interessante da sua autossensibilidade é que quando você viaja para o exterior, você apresenta muita facilidade para aprender a língua local, inclusive com sotaque. Não é isso Exato, mesmo? Como é que é isso? exato. Olha, até hoje eu procuro entender, né? Para mim também é bastante curioso, mas eu já tive a oportunidade de sentir a psicosfera da cidade, e normalmente quando eu passo além de 24 horas, eu já consigo ter algumas características inerentes a cidadãos natos, né, daquela localidade, que surpreende até os motoristas de táxi, né? Então, já aconteceu isso em território alemão, em território argentino, em território israelense. Então, essa sensibilidade da psicosfera da cidade, realmente, em que pese eu não falar fluentemente, essa energia, né, da cidade, ela pode, de uma forma vibracional, eu consigo transmitir tal como um nativo. Isso para mim também é uma curiosidade, não é uma coisa voluntária, não é uma coisa que eu ainda consigo controlar, né, digamos assim, ela acontece de forma automática, né? É como uma espécie de transe. E muitas das vezes, em muitas das conversações, é como se eu acordasse e esquecesse completamente aquele diálogo que eu tive. E você consegue conversar com os locais na língua deles, assim, mesmo sem você ter conhecido a língua antes? Não, já me passou esse fenômeno, né? Mas sem completo conhecimento, não. Eles me confundem às vezes com o nativo, né, em que pese eu não ter aquele domínio fluente da língua, mas já aconteceu diversas vezes, sim, em vários territórios, inclusive nacionais, né, tanto no Rio de Janeiro quanto no Paraná também. E isso ocorre de forma totalmente involuntária. Você acaba englobando a língua e o Exato, sotaque das pessoas de lá. exato. Eu consigo sentir até a atmosfera da cidade. Interessante isso. Uma outra coisa também, curiosidade nas suas características da sensibilidade, é que você comentou que você consegue como que se aliar do ambiente em determinadas situações. Você está com outras pessoas em determinado ambiente, você consegue meio como que se ficar alheio àquele ambiente, mesmo estando ali presente e consciente. Não é isso? Eu acho que, na verdade, eu criei mais como um mecanismo de defesa, né? Então, essa possibilidade de querer me isolar, estando presente de corpo, né, digamos assim, sobretudo em supermercados, né? Supermercados eu sempre estou de fones de ouvido, justamente para focar na música, né? Para não focar tanto no ambiente mercadista ali. Isso ocorre também em shoppings, né? Então, essa sensação de mudar o foco da coisa e prestar atenção ou na música, ou então em conversação até de grupo, eu já me senti, às vezes chamam o meu nome, né, e eu não escuto o meu nome, eu estou literalmente ali de corpo presente, mas a mente em outro local. Talvez tenha sido um recurso, né, de blindagem energética que eu tenha maquiado, né, para me proteger, mas esse sim ocorre de forma voluntária, né, e dentre os artifícios, normalmente quando eu faço compras, todo mundo sabe que eu levo um fonezinho para tentar, né, me esvair, digamos assim, daquele ambiente, né, de supermercado, que para mim realmente causa muita exaustão. Então eu acho que essa sensação de querer se evadir daquele local, ao menos mentalmente, foi um mecanismo que eu adquiri até de proteção. Certo. E isso sempre acontece de maneira voluntária ou acontece espontaneamente também? De ambas as formas, mas mais voluntária, porque eu já sei que aquele ambiente é propício para me somatizar alguma coisa. Então, normalmente, shopping centers, mercados, né, supermercados também, são ambientes que eu já vou com a intenção de focar em alguma música, ou então eu levo algum amigo para a gente conversando e tirando aquela sensação de sentir a localidade, né, sentir aquele ambiente. São locais que normalmente eu procuro provocar em mim mesmo para que não sofra a sensação da hipersensibilidade daquela localidade.
Os supermercados, para mim, realmente, eles são lugares que eu evito ao máximo, né? Se eu pudesse fazer compras pela internet todos os dias, assim eu faria. Entendi. Então, assim, você está numa, sei lá, numa festa, num local com alguns amigos. De repente, se aquele ambiente ali não tiver muito propício a você, você consegue voluntariamente se aliar do ambiente Exato. sem que precise sair dali. Exatamente. Até os meus amigos falam, nossa, eu falei seu nome 3 vezes, você não escutou, né? Então, essa sensação de querer sair daquela localidade, estar de presente ali, só o corpo, é uma faculdade que eu desenvolvi justamente para me proteger. Entendi. Então, causa uma certa dificuldade de manter ali a relação de conversa com as pessoas ao redor. Exato. Atrapalha um pouco a sociabilização, né? Mas, infelizmente, é um recurso que eu tenho para me sentir melhor naquele ambiente. Principalmente em festas de... Estranham, bastante. Estranham porque é como se literalmente eu tivesse em outro mundo. E você explica para elas o que está acontecendo? Sim, os meus amigos próximos já sabem. Como? Elas reagem sorrindo, porque os meus amigos próximos já têm essa ciência, né? Ele fala, o Frederico já tá em outro mundo, é porque ele já quer ir para casa, né? Então, já tem aquele horário limite de tolerar, né? Uma festa pública, por exemplo. Você já disse aí pra gente que o conhecimento da cartilha lhe ajudou muito a lidar com a sua alta sensibilidade, né? E o que essa sensibilidade traz de benefício para você? Olha, a sensibilidade, ela ratifica as minhas intuições, né? Então, eu acredito que ter a sensibilidade, para mim, é um privilégio, porque as minhas intenções, elas realmente são ratificadas. Outra coisa que eu percebo é que a minha sensibilidade, ela me conecta mais com a religiosidade. Então, o meu poder de concentração e de hiperfoco, realmente, ele tem um potencial muito maior, né, dentre essas vantagens. Então, eu tenho uma grande facilidade de me concentrar, sobretudo quando eu estou próximo à natureza. Eu tenho essa facilidade, né, dessa conexão, de entrar em um estado vibracional de oração muito rápido. Então, tanto em relação às minhas intuições, né, ratificadas, essa possibilidade me dá esse presente, né, de antecipar o que eu já preveria, digamos assim, e também essa sensação de ter esse hiperfoco, né, esse poder de concentração, que é justamente aquela concentração de que as pessoas me chamam do lado e eu não estou nem escutando de tanto que eu estou concentrado. Então, eu acho que a sensibilidade me traz esse privilégio, né? Bom que você pensa assim, e consegue conviver com ela de forma tão positiva, né? Na verdade, eu tento extrair, né? Há 30 anos, digamos, a gente convive, né, em duelo, e hoje eu estou tentando transformar a sensibilidade na minha melhor amiga. Existe uma situação que a sensibilidade energética, ela me ajudou bastante, né, em relação à intuição. Certa feita eu estava com meu esposo, que é o Túlio Caetano, na cidade de Buenos Aires, e nós íamos entrar numa rua um pouco erma, né, um pouco deserta, e aí eu tive essa sensação de que nós não deveríamos entrar naquela localidade. Resultado, há mais ou menos uns 3 minutos depois, já rodeando o quarteirão, nós nos demos conta que 2 pessoas foram abordadas, né, por malfeitores e a polícia já estava naquela localidade. Então, essa também foi uma das situações que a sensibilidade energética me ajudou, inclusive, né, a minha própria segurança. Então, antes de vilão, hoje eu tenho a sensibilidade como realmente a minha amiga. Você acha que ela favorece você de alguma forma na sua profissão de advogado? Sim, também. Em algumas situações, por exemplo, o fato de ser hipersensível me dá a oportunidade de ser empático com o próximo. E através dessa empatia, a gente consegue reduzir os litígios, né, para entrar em acordo. Então, o fato de se colocar no local do outro me dá esse ponto positivo, né, de dialogar, né, de afastar o litígio e obter êxitos, né, quando é possível, nos acordos judiciais. Então, de sobremaneira, se colocar no local do outro, né, ser mais empático. Eu acho que quem tem sensibilidade energética chora até com música, né? Os meus amigos sabem que em uma sinfonia só eu vou da alegria à tristeza, né? Me arrepio, me emociono. Então, basta em uma só música, em uma só sinfonia, eu tenho um misto de sensações, né, do riso ao choro. Então, eu acho que desenvolver essa empatia me ajuda muito na minha profissão. Ah, que bom. Encontrar uma utilidade prática, né, no dia a dia para ela. Isso é muito bom. Você já falou de algumas estratégias aí que você usa para
quando você está em alguns ambientes que você termina absorvendo alguma energia. Você citaria outras que você usa? Você falou aí da bolha que você agora utiliza, né? Você falou também que às vezes você usa fones de ouvido Exato. para não ficar focado naquele ambiente, às vezes você alheia-se do ambiente. Você tem mais alguma outra estratégia para não absorver? Sim, sim, dependendo da localidade, né? Se for uma localidade muito densa, eu procuro sempre me blindar de oração e sempre mentalizo que toda energia externa a mim não impregne, né? No meu corpo, né? No meu corpo, seja no meu perispírito, seja, enfim, na minha alma, independe da religiosidade. Então, eu sempre rezo, né, e peço a Deus para que toda energia que seja alheia e que não seja boa não fique impregnada no meu ser, para que eu retorne para casa com aquela sensação boa de regresso, né, de estar entre os meus, de abraçar os meus animais, o meu cachorro, os meus gatos. Então, eu acho que pensar positivo e não absorver também já me ajuda bastante, né? A bolha flui, também de me imaginar em uma bolha é uma das estratégias que eu mais gosto e para mim é uma das mais eficazes, né? Através do programa desenvolvido por vocês também, eu aprendi muito a me reenergizar, que era uma coisa que eu não sabia, né? Então, isso me ajudou bastante a me recuperar. Eu tinha uma estratégia de ficar em jejum, por exemplo, quando eu me sentia muito denso, muito pesado, com o meu corpo, né, fatigado, né? E o jejum me ajudava bastante, mas eu advirto que eu não fazia isso com orientação, né, de nutrólogo e nem de nutricionista, eu fazia mesmo por conta própria, porque eu percebia que o jejum me deixava muito mais leve e facilitava aquela recuperação, né, energética. Então, o jejum eu ainda é um recurso eficaz na minha vida, né, quebrado somente com água. Então, quando eu me sinto muito pesado, o jejum e a prática da meditação ainda são um dos recursos que eu mais utilizo. O papo está tão bom, mas nós chegamos à última pergunta. Que sugestão você daria para as pessoas que se identificaram com as coisas que você falou, com essas características que você possui, que talvez tenham uma alta sensibilidade energética também? Nossa, que sugestão! Eu acho que aprender a lidar com a sensibilidade energética, né, não se culpar, não se diminuir, nem se vangloriar, muito pelo contrário, né, entender que é muito natural ser hipersensível e entender que a gente precisa de algumas horinhas a mais, né, de sono para se recuperar, né, entender que a gente precisa, às vezes, ficar consigo mesmo, né, dentro de casa, para tentar ter esse contato de sociabilização, não se diminuir, não se culpar, entender que quase 20% da população também pode ter, né, essa hipersensibilidade. Então, o fato de saber que eu sou uma pessoa hipersensível me ajudou a diminuir esse sintoma de culpa, né? Então, eu diria para as pessoas que sofrem, né, dessa somatização devido à hipersensibilidade, que aprender a lidar com ela é a melhor maneira de não se isolar, né, de não procurar se evadir, né, dessa sociabilização tão necessária a nosso engrandecimento, né, a nossa alma. Eu acho que é em comunidade e é em sociedade que a gente evolui muito, e procurar não se isolar, aprendendo, né, essas técnicas tão divulgadas, né, através desse movimento, tanto no site sensibilidade.net, quanto nos livros da Elaine Aron, né, que são estudiosos, né, sobre o tema. Então, eu acho que não se culpar e não se sentir diferente é a melhor sugestão. E procurar, né, os pontos positivos dessa sensibilidade energética para que a gente possa viver em equilíbrio, né, cada vez mais sem aquela limitação, né, seja no âmbito cultural, seja no âmbito social. Então, eu acredito que ver a sensibilidade como uma amiga, né, e não aquela relutância, é fundamental para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Nossa, Frederico, você realmente é adepto daquela frase que diz assim, do limão faça uma limonada, né? A gente preciso. observa nas suas palavras que você, assim, conseguiu identificar aquilo que não é tão bom para você e começou a aprender a lidar com aquilo ali. E você, digamos assim, potencializou aquilo que de positivo que você tem e você começou a aplicar na sua vida. Nossa,
Exatamente. Assim, é o ideal, né? É o ideal que a gente busca na vida da gente, é isso. É tentar diminuir os nossos problemas e focar nas nossas potencialidades. Eu só tenho a agradecer a você, Nossa, por você ter, né, durante essas perguntas, ter dado tantas dicas legais para as pessoas, ter mostrado o quanto ser altamente sensível é favorável, né, como a gente pode utilizar isso de uma forma positiva na nossa vida, e lhe dar os parabéns e dizer assim, nossa, você muito realmente obrigado. Eu entendeu não, o sentido da coisa, né? Na verdade, eu que agradeço, né, a oportunidade de dar o meu testemunho. Eu acho que sem um projeto, né, do Adilson e seu, né, quem me entrevista agora, eu jamais adentraria nesse tema da sensibilidade energética. Então, eu sou, assim, eternamente grato. A minha qualidade de vida, de fato, melhorou exponencialmente. E é só gratidão mesmo, né? Só gratidão por conhecer sobre o tema, por tirar esse preconceito, né, de me sentir fraco, de me sentir diferente, né, de me sentir diminuído devido a essa hipersensibilidade. Então, eu agradeço muito a oportunidade, primeiro, de ter acesso a esse tema através de vocês, né, através da cartilha. E eu sempre digo aos meus amigos, é uma cartilha mágica que existe o Frederico anti-cartilha e pós-cartilha. Que bom. A gente também só tem a agradecer a você por ceder um pouco do seu tempo para vir aqui contar a sua história de vida, né? Em torno da autossensibilidade energética. Agora eu gostaria de falar para você que está assistindo a nossa entrevista e que se identificou com algumas das características relatadas aqui por Frederico. A autossensibilidade energética causa alguns desconfortos realmente, mas ela não precisa ser a vilã da sua vida. Através da informação, do autoconhecimento, você pode aprender a lidar com essas diferenças, aprender a lidar com essas situações de modo que você passe a ter uma melhor qualidade de vida, assim como acontece com o Frederico. Você não precisa se desvalorizar por sentir essas coisas. Não precisa se sentir diminuído ou culpado, porque na verdade você não é desigual aos outros. Você não é menos do que os outros. Você é apenas diferente dos outros. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E quem tem alta sensibilidade energética tem essas características próprias, mas que pode aprender a conviver com ela, extrair o que há de melhor dessa sensibilidade, de modo a viver com mais tranquilidade, a viver com maior qualidade. Ficamos então por aqui, um grande abraço para você e até o próximo trabalho.